A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a você, meu prezado irmão, minha irmã, que Deus possa estar te abençoando muito nesta oportunidade, que você esteja com o coração alegre, aberto, para ouvir as coisas de Deus que nós vamos meditar nesta oportunidade. Neste trimestre, estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, o enfrentamento final que a igreja vai estar passando, com a manifestação cada vez mais evidente do maligno, usando pessoas para se voltarem contra a obra de Cristo. A lição de hoje, lição de número 10, referente ao domingo, dia 3 de setembro de 2023, fala sobre a renovação cotidiana do homem interior. E para isso nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 4, verso 11 a 18, que diz assim a palavra de Deus: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para que a Tua palavra possa fazer morada no nosso coração, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é baseada na epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Coríntios, a sua segunda epístola. Ele já tinha escrito uma epístola anterior, em que admoestava a igreja de Coríntios pela vida carnal que aqueles crentes estavam vivendo. E agora ele escreve uma epístola, pelo menos a princípio, para trazer alguma consolação. E aqui nesse trecho que lemos do capítulo 4, do verso 11 ao verso 18, ele, que anteriormente tinha dito aí no mesmo capítulo que nós somos um vaso de barro, por fora e por dentro nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então, a nossa lição baseada nisso vai trazer alguns tópicos, primeiro sobre o sofrimento exterior, depois sobre a renovação interior, e numa terceira parte vai falar sobre os desafios de hoje.
a cultura secularista e o relativismo doutrinário, terminando com algo sobre a nossa batalha espiritual. Acerca dos sofrimentos, todos nós, durante a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na Terra, passamos tribulações. Os cristãos não estão isentos de tribulações. Mas muitas vezes essas tribulações são tão fortes que derruba a vida espiritual do crente. E o crente, ele desanima na sua jornada, perde o rumo. E como as pessoas que não têm esperança, eles vão desanimando, entrando às vezes até em depressão. Se você é uma pessoa que está passando um período assim, com muitas tribulações, com muito desânimo, às vezes até desespero, nós temos aqui a palavra do apóstolo Paulo que nos traz um entendimento maior. Algumas coisas nós precisamos entender. Entender que as aflições dessa vida são breves em comparação com a nossa glória celestial. Então, por mais que tenhamos aflições, de um ponto de vista eterno, o período que somos atribulados é muito pequeno. Então nós temos que olhar para essa glória celestial que nos aguarda. As coisas devem ser olhadas com um olho espiritual da fé. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Nós devemos olhar para a vida do ponto de vista da história da nossa salvação. O apóstolo Paulo fala aqui, olha, como Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos também um dia vai nos ressuscitar dos mortos para vivermos em glória com Cristo. Então nós temos que ver a vida do ponto de vista de toda a história da nossa salvação. Quem nós éramos, como vivíamos, para onde iríamos e agora como estamos e para onde vamos. Devemos aprender a ver o quadro geral para que possamos compreender melhor os acontecimentos que nos rodeiam diariamente. Então, o entendimento é que nós não devemos nos deixar enredar pelos acontecimentos diários, que muitas vezes o nosso dia é muito ruim, é muito tribuloso, mas quando eu vejo no contexto da minha vida e o que me espera no futuro, a esperança se renova. Nós não podemos ficar chorando a vida inteira, deprimidos, reclamando de Deus, como fez o povo hebreu no deserto. Precisamos ter esperança nas coisas eternas para equilibrar as coisas da vida. Lá em Romanos, capítulo 8, versos 24 e 25, Paulo explica porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vou repetir.
Porque em esperança somos salvos, o apóstolo Paulo diz. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ele está dizendo, olha, se você só espera aquilo que é concreto, aquilo que você está vendo, então não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Se eu estou vendo, estou esperando o quê então? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Esse é um grande segredo da vida cristã que deve fazer parte do seu pensamento, do seu dia a dia, da sua consolação, do seu despertar para uma renovação interior. Eu vou trazer para você um segredo. Preste bem atenção. Você tem que criar o hábito da visão. Todo crente deveria cultivar o hábito da visão. Visão lá na frente. Visão num futuro que transcende a nossa vida corporal. Uma visão das coisas espirituais. O livro de Apocalipse, por exemplo, nos dá uma visão dos acontecimentos depois do arrebatamento da igreja. O que vai acontecer aqui na terra e o que estará acontecendo no céu nesse período da grande tribulação. E quando nós lemos o livro de Apocalipse com esta visão, nós nos enchemos de esperança, porque sabemos que um dia estaremos lá em glória, observando acontecimentos catastróficos aqui neste mundo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa visão. Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus manda ele se recolher a uma casa que depois ele iria falar com ele. E o falou através de um diácono. Lá em Apocalipse, Atos 9, 14 e 16, o Senhor recomenda ao mensageiro, olha, vai se encontrar com Saulo lá na rua direita e diz para ele, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, quando Paulo recebe a oração e recebe essa profecia, ele que estava momentaneamente cego, abre os seus olhos. E é interessante, porque Jesus deixou Paulo cego? E por que na oração do discípulo os seus olhos abriram? E por que neste momento vem a profecia que ele deveria levar o nome de Jesus para os povos gentios, ou seja, os que não eram hebreus, e aos reis da terra? Jesus estava dizendo para ele, olha, essa é a visão que eu quero que você tenha. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo iniciou a sua caminhada de fé tendo uma visão da obra
que Cristo tinha para ele. Então, todas as vezes que Paulo passava uma tribulação, perigos de açoites, prisões, risco de morte, ele fala aqui nesta epístola a Coríntios que ele teve desespero pela própria vida, ou seja, passou o risco de morte, pensou que ia morrer. Mas ele sempre tinha essa visão que Jesus deu para ele. Ele olhava lá na frente e ele sabia que a obra que Jesus queria fazer na sua vida é de levar o Evangelho para os reis da terra, para os gentios. E ele aguentava aquelas tribulações na convicção de que a sua missão seria cumprida. Então é muito importante você definir uma missão pessoal. Qual é a sua missão nessa vida como cristão? Não de uma forma genérica, mas de uma forma específica. Para que Deus o chamou? Qual é a obra que Cristo designou para você? Nem sempre Cristo fala claramente, como falou com o apóstolo Paulo, através de um profeta, mas Cristo fala com você de alguma maneira. Ou é por sonho, ou é por visão, ou é por profecia, ou é pela meditação na palavra de Deus, ou é o próprio Espírito de Deus que fala ao seu espírito. De alguma forma, Cristo já falou com você, como falou com Paulo, como falou comigo. Ele falou também com você, mostrando qual é a sua missão nesta vida. E baseada nessa missão é que você tem que enfrentar as tribulações. Porque agora eu sei que eu tenho uma obra para completar. E aí eu me renovo, porque vem o desafio, vem a tribulação, vem as coisas ruins, e eu falo, não, essas coisas não vão me abater completamente, porque embora eu esteja envelhecendo, os meus dias estejam passando, o meu interior se renova nessa visão que Deus me dá. E também na obra completa da salvação. Então tenho uma visão de que eu não vivo só neste mundo, eu vou viver eternamente. Então a minha visão é uma visão espiritual, de profundo alcance, que os sofrimentos desta vida não serão suficientes para me afastar do amor que tenho por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, baseado nisso, eu vou enfrentar os desafios deste mundo. E a nossa lição fala sobre os desafios de hoje, dentro da igreja, a cultura secularista. É uma cultura que está aí no mundo. Em Apocalipse 18, versículos 2 e 3, diz assim: E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então vê a visão que nós temos do mundo quando chegar o período da grande tribulação. A revelação que João teve
de nosso Senhor Jesus Cristo é que esse tempo é uma grande Babilônia, morada de demônios. É o que estamos enfrentando nos desafios da igreja hoje. O império do mal, morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, todas as coisas imundas estão sendo manifestas. As nações, elas estão embriagadas na prostituição. Os homens estão voltados para o enriquecimento e se deliciarem com abundância nessa busca desenfreada pelo poder e dinheiro. É uma cultura secularista, não tem mais ética. Então nós, às vezes, ficamos pensando, se o governo fizesse isso, ou fizesse aquilo, ou tomasse tal atitude, ou se fulano, e nós perdemos a visão que o que falta no mundo de hoje é ética. As pessoas são desonestas, a falta de caráter, nos grandes e nos pequenos. Isso está abundante não só no nosso Brasil, como em todo o mundo. A falta de caráter, a cobiça desenfreada, levando as pessoas a fazerem toda a sorte de coisas nojentas, abomináveis aos olhos de Deus. Isso é uma luta para a igreja, é um desafio para a igreja, porque essas pessoas entregues a Satanás, como diz aqui a palavra de Deus em Apocalipse, morada de demônios, essas pessoas são morada de demônios. E elas se voltam contra a igreja de Cristo, perseguindo-a, maltratando-a, trazendo muitas aflições. Nós estamos vivendo esse período, por isso não podemos desanimar, porque vamos realmente passar por períodos de grandes desafios, porque a igreja está andando no meio do fogo demoníaco, em que as pessoas estão mostrando os dentes e escancaradamente mostrando que vivem dominadas por demônios. Escutamos cada coisa e vemos cada coisa acontecendo que nós não temos dúvida nenhuma. Essas pessoas estão endemoniadas, se prostituindo, fazendo toda sorte de abominações. Isso não é uma coisa pequena, é uma coisa que está tomando conta de toda a humanidade. Esses demônios sempre tiveram perturbando pessoas durante toda a história humana, mas agora as pessoas estão infestadas. Nós estamos vendo pessoas drogadas aí na rua, jogadas, completamente endemoniadas, falando coisas sem era nem beira. E isso a igreja tem que enfrentar. Muitas vezes essas pessoas vão trazer tribulações para a nossa vida, mas eu, naquela visão de que Cristo me colocou para enfrentar este período, porque se estou vivendo neste período é porque eu estou preparado para este período. Deus sabe da sua vida, sabe que você está preparada para enfrentar o maligno. E é isso que você tem que tomar posse, é isso que você tem que colocar no seu coração, porque as coisas que estão acontecendo não podem derrubar você. As coisas que estavam acontecendo com o apóstolo Paulo não o derrubavam, porque ele tinha uma visão clara da obra de Cristo em sua vida e do que o esperava no após-morte. Então nós temos que nos apegar a isso. Sabemos qual é a missão que nós temos nesta vida, de enfrentar essas hostes malignas e daquilo que Cristo nos tem preparado para quando formos viver eternamente com Ele. Uma outra
luta da igreja é na própria igreja, é o relativismo doutrinário. Então, existe uma luta interna também. Tem essa luta externa, pessoas endemoniadas, fazendo toda sorte de coisas malignas, mas tem uma guerra interna também. Muitas igrejas têm adotado o relativismo doutrinário. É uma perspectiva que afirma que as crenças religiosas e doutrinas podem variar de acordo com a interpretação pessoal ou as tradições de uma determinada comunidade. Então, isso aqui não é outra coisa senão dar um jeitinho. Então, o mundo está aceitando muitas imundícias e líderes religiosos, também dominados por entidades malignas, trazem para dentro da igreja o mundo. E aí eles vão tentando explicar isso doutrinariamente. Olha, a cultura que temos vivendo hoje não pode ser como no tempo do apóstolo Paulo. Nós estamos mais modernos, nós temos que aceitar algumas coisas dentro da igreja, senão nós não ganhamos as pessoas para Cristo. Então vamos tolerar, não vamos mais olhar para o pecado, porque se nós ficarmos olhando para o pecado, não fica ninguém na igreja. Doutrinas relativistas. Tudo é relativo. Não, não é relativo. Essa abordagem flexível em relação à interpretação das Escrituras e das doutrinas cristãs é diabólica e tem feito que o joio cresça no meio do trigo. Então, irmãos, para nós terminarmos, isso é uma batalha espiritual. O seu desânimo, a sua tristeza não é outra coisa senão batalha espiritual. Paulo era perseguido, era preso, era açoitado, porque os demônios sabiam que se Paulo continuasse a pregar o Evangelho, muitas pessoas seriam salvas, convertendo seus corações a nosso Senhor Jesus Cristo. Então os demônios não queriam que isso acontecesse e usavam pessoas dominadas por eles para maltratar o apóstolo Paulo. Isso não mudou. É a mesma estratégia demoníaca. Ele usa pessoas para derrubar você, para te entristecer, para você ficar atribulado, para você desistir da missão que Cristo te chamou. E sem esperança, não é possível o cristão lutar. Então, renove a sua esperança. Pense bem na missão que Cristo deu para você e olhe para o futuro glorioso que espera a igreja. Vamos ter tribulações? Vamos. Mas essas tribulações não são nada comparáveis com a glória que nos será revelada. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?